Graça e paz, irmãos. Os irmãos estão animados hoje, hein? Primeiramente, um feliz Dia das Mães a todas. Que Deus as abençoe, as guarde e dê força a cada uma de vocês. E eu gostaria de chamar os irmãos para que possamos adorar e engrandecer o nosso Deus, que é santo, poderoso, digno de todo louvor e de toda honra e glória. Que nessa parte da manhã possamos estar adorando e engrandecendo o nome dele. Amém? Os irmãos podem se colocar de pé. Santo pra sempre.
para sempre. Santo, santo é o Senhor, louvado seja. E esse é o nosso Deus, Deus Santo, poderoso. E fazendo um comparativo, muitas vezes a gente compara que o amor mais próximo que a gente pode ter do amor de Deus é um amor de mãe. Porque é um amor que a gente não explica. É um amor que eu diria que só vocês que são mães conseguem entender. E se vocês sentem esse amor que vocês não conseguem explicar, imagina o amor do próprio Deus. O amor do Deus que se fez homem, veio à terra, nos ensinou como deveríamos viver, como deveríamos nos portar como cristãos, e entregou a sua vida para que eu e você pudéssemos ter possibilidade de vida hoje. É um amor inexplicável. E eu gostaria que cada um aqui pensasse, imaginasse, se você, mãe, sente um amor que você não explica, comece a pensar um pouco mais em como é o amor de Deus, então. Porque é um amor que a gente não consegue nem comparar. Muitas vezes a gente fala que o amor de mãe é um amor próximo, mas o amor de Deus é um amor incomparável. É um amor que nós não conseguimos explicar. É o amor do Deus vivo, o amor que traz vida àquele que precisa de vida. Então que possamos cantar sobre esse ousado amor. Amém? Santo é o teu nome, Pai. Louvado seja o Senhor pelo teu grande amor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz em nós e através de nós, Deus. Santo e poderoso é o teu nome. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou.
derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amém. Esse é o nosso Deus com amor ousado, poderoso. E Ele é um Deus de promessa, irmãos. Um Deus que Ele não volta atrás da palavra dEle. E essa música que a gente vai cantar agora é uma música animada pra gente, né? Ânimo aqui. E é uma música que eu diria que, assim, é pra nos fazer lembrar das promessas do nosso Deus, de tudo aquilo que você já passou, daquilo que você vai passar. Lembre-se que Deus é fiel. Ele prometeu estar conosco até o fim dos dias. Então Deus, Ele é comigo, Ele é com você. Para as mães que muitas vezes têm os infartos em casa quando o filho vai sair e vai fazer alguma coisa, o Senhor está com você, o Senhor escuta as suas orações e o Senhor está com os seus filhos. Então que possamos cantar com alegria, lembrando desse Deus, das promessas desse Deus para nós. Amém? Hoje
mais uma vez foi fiel. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. A igreja, a nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. Pra acabar! Para pa pararara, para pa pararara, para pa pararara. Para pa pararara, para pa pararara, para pa pararara. Para pa pararara, pa pará. Rapaz, nossa. Dá uma cansada dessa música, gente. Esse é o nosso Deus, irmãos. Santo e poderoso. Deu uma cansada mesmo, gente. Pera aí, dá um minuto aqui. Esse é o nosso Deus, irmãos. E eu acredito que seja isso que Deus quer de nós. Um povo alegre. Um povo que louva e exalta o nome dele com alegria. E agora, meus irmãos, a gente vai partir para um momento... os irmãos podem se assentar. Estão me falando ali que eu preciso falar isso também. Tinha esquecido essa parte. Estamos discutindo aqui que a gente esqueceu de falar da logística, gente, antes. A gente vai fazer agora um momento com uma música de homenagem aos Dia das Mães, que esperamos que cada mãe aqui seja homenageada, se sinta representada, que o Senhor possa falar ao seu coração, porque vocês podem ter certeza que a partir da oração de vocês, que nos mantém de pé como filhos. Às vezes você não é mãe realmente de sangue de alguém, mas saiba que a sua oração mantém aquela pessoa de pé. Então, é basicamente isso, um grande resumo, até mesmo da música que a gente vai cantar. E esperamos que as irmãs gostem, se sintam homenageadas, e que Deus abençoe cada um de vocês. Vocês dois querem falar alguma coisa? Que eu falei demais já. Vocês querem falar? Falou?
Amém, amém. E essa é a nossa singela homenagem a todos vocês. Que Deus as abençoe e continue as abençoando, fortificando e fortalecendo dia após dia. Amém? Agora a gente vai passar para o mês de ofertas, que também sou eu. E eu vou pegar a Bíblia ali, que eu tenho um versículo ali para falar. Agradecemos os comerciais. Irmãos, e sobre a parte de ofertas, esse Deus que nós cantamos, Ele é um Deus poderoso, digno. Assim como a gente fala domingo após domingo, nós temos muitas vezes uma imagem do que seria o Senhor na nossa mente, na nossa limitação. Mas muitas vezes nós perdemos o nosso olhar no Senhor. A gente acaba olhando muitas vezes para as coisas materiais, para o nosso dinheiro, e a gente começa a pensar no sentido de eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e a vida acaba nos consumindo. Porque a gente acaba se deixando levar pela rotina, o caos, todo essa coisa que nós temos no mundo em si, que acaba nos parecendo um buraco negro, acaba sugando a gente. E muitas vezes perdemos o nosso olhar do Senhor. E no Salmo 55, 22. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele os susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. E, assim, irmãos, se você está num momento em que você está desesperado, muitas vezes, pensando, meu Deus, eu não sei como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo e tudo mais, às vezes o meu Deus que você está dizendo é só da boca para fora. Eu diria que muitas vezes é bom que a gente pare, assim como foi dito alguns domingos atrás. Para, respira, leia e às vezes escuta o Senhor a falar, porque muitas vezes Ele está falando com você, mas você está com o ouvido tampado. Porque se você está tão desesperado com as coisas, no sentido de ou monetário ou coisas que você está fazendo, é porque os seus olhos perderam o alvo, perderam o Cristo. Porque, assim como diz a palavra, Ele sustenta a gente. Muitos salmos vêm dizer que Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza, e é nele em que nós temos que estar firmados. Então, irmãos, o momento de oferta é para que muitas vezes a gente traga para recursos da igreja mesmo, para que a igreja se mantenha, porque Deus não precisa do nosso dinheiro, porque Ele é Deus. Muitas vezes nós só elevamos o nosso dinheiro, às vezes, a um patamar de Deus, que nos leva a lugares muito complicados. Então, irmãos, meu pedido a vocês é que parem, prestem atenção aonde está o seu coração, onde está a sua visão. Está no dinheiro, nas coisas materiais ou no nosso Deus. E que os irmãos possam trazer as suas ofertas com o coração aberto. Não fiquem com o coração de meu Deus, eu vou fazer a oferta, mas vai faltar na conta. Deus, Ele sustenta. Deus, Ele é Deus. Amém? E que possamos orar agora pelas ofertas. Amém? Senhor, meu Deus, eterno Pai, obrigado, Cristo, por essa manhã. Obrigado pelo ar que nós respiramos, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Pai, te pedimos nesse momento, em especial pelas ofertas, pelos corações que estão dispostos a depositar a oferta, que o Senhor possa estar abençoando aqueles que não têm condição ou que não estão dispostos, os que não estão dispostos, que o Senhor possa quebrantar o coração, e aqueles que não têm, que o Senhor possa abençoá-los e cuidar da vida de cada um, Deus. Então, Pai, que o Senhor possa colocar a mão nessas ofertas, para que ela venha a ser bênção na nossa igreja. Amém? Em nome de Jesus, amém. Amém. Que os irmãos possam trazer suas ofertas, enquanto a gente faz um somzinho de fundo aqui. Amém?
A paz do Senhor. Amém. Só para começar pelo padrão, já falei com vocês hoje, mas vamos lá. Amém. Bom, eu fiquei pensando, né? Dia das Mães. De quem foi a ideia de me botar para falar no Dia das Mães? Aí eu pensei, eu me ofereci. Mas tudo bem. Porque eu fiquei pensando, poxa, um homem falando sobre o Dia das Mães é meio, sei lá, faz tanto sentido uma mãe falar de mães. Não sou... mas aí qualquer um podia falar, né? Se é questão de filho, ninguém é de chocadeira. Mas... e eu passei a semana toda pensando. E eu não sabia o que fazer, não sabia o que trazer. Assim, a mensagem de hoje, ela fala bastante sobre a questão de mães, mas eu gostaria que cada um dos irmãos tentasse se enxergar nesse cenário. Tirando a questão, por exemplo, de ser mulher ou homem, em específico. Mas como uma pessoa. Até porque a minha história ela é um pouquinho diferente, né? Eu vou contar uma história para vocês. Antes disso, né? Eu fiz todo um roteiro na minha cabeça, aí eu já estou pulando as partes do roteiro. Vamos começar do início, né? Você já se perguntou se você é uma boa mãe? E aí a gente fica pensando, será que eu sou uma boa mãe, um bom pai, um bom filho, né? Mas para dizer que alguma coisa é boa ou não, a gente precisa ter um parâmetro, não é? Porque, por exemplo, se eu digo assim, tal pessoa é um craque no futebol, ele deve ter mostrado indícios de alguém que joga muito bem. Então, ele faz gol nas oportunidades em que ele tem, ele sempre desvia a bola dos oponentes, ele consegue sempre dar um passe muito bom para cada um dos seus companheiros. É alguém que tem atitudes ali que mostram com clareza ser um bom jogador de futebol. E um jogador de futebol, para alguém ser um craque no futebol, ele precisa ser um jogador? Profissional, eu digo, com nome, dentro de um time, etc. Não. Como assim não? Mas um jogador de futebol não precisa ser aqueles caras famosos? Então qualquer um pode ser um craque no futebol? Sim, pode ser. E aí eu quero voltar para a conversa de antes. A gente precisa de parâmetros para dizer se é uma boa mãe ou não. Mas a primeira dúvida que eu tenho é, o que faz de você uma mãe? É ter um filho? Não, sim. Ouvi opiniões diferentes aqui. Me traz felicidade porque eu gosto dessa dúvida, dessa dificuldade. Então eu queria expor para os irmãos uma história que ocorreu ao meu coração. Um dia, uma mulher, sem filhos, tá? 0 filhos, só era casada mesmo. Ela vivia com o marido dentro da casa dela, dentro do povoado dela, perfeitamente. E ela, numa tarde de trabalho normal, ela viu um homem passando muito cansado. Ele e o servo dele. E essa moça olhou e observou e falou, nossa, puxa, precisa muito esse cara precisa de um pouco de, como é que eu posso dizer, de descanso, de aconchego. Então ela ofereceu para ele uma refeição. Ela chegou perto do homem e falou, moço, vem para minha casa, come uma janta, aproveita um pouco, tenta descansar, relaxar um pouquinho. Ele falou, não precisa, muito obrigado. Moço, vem, por favor. Ele, por favor, moço. E ela insistiu tanto que ele foi. E aí ele foi, ele comeu, foi uma boa noite, uma noite maravilhosa. E ele seguiu o seu rumo, junto com o seu servo depois. E essa moça ficou pensando nesse cara, mas não desenvolveu nada com relação a isso. E aí, algumas semanas depois, ele passa de novo na rua, cansado, talvez em um horário um pouco diferente, mais próximo ali do horário da refeição. E ela olha para ele e fala, moço, vem para minha casa de novo, eu lembro de você estava cansado da última vez, foi tão bom a gente ter se encontrado, por favor, vem para minha casa, toma uma refeição comigo. E aí, de novo, esse homem, ele tentou rejeitar, mas ela foi tão insistente que ele aceitou, foi e tomou uma refeição com ela. E isso acabou acontecendo algumas outras vezes. Depois de meses, eles se encontravam. Depois de outros meses, se encontravam de novo. Em mais semanas, se encontravam. E essa moça falou, nossa, mas esse homem ele é diferente. Ele tem alguma coisa de especial nele. Eu acho que eu já sei. Ele provavelmente é um homem de Deus. Esse cara é um santo homem de Deus.
E aí ela chegou no marido e falou assim: a gente está oferecendo sempre uma refeição para ele, já virou costume, ele já sabe onde fica a nossa casa, passa por aqui, né? Só que eu acho que isso não está sendo suficiente, eu queria oferecer mais. Eu vejo como ele fica cansado nas passagens, eu vejo como tem sido bom essas refeições, então eu queria fazer um pedido para você. E aí o marido, escutando bem, ela falou: você poderia fazer um quartinho aqui em casa para ele? Pode ser de tijolo mesmo, sem problema. A gente só coloca uma cama, uma mesa, uma cadeira, porque quando ele vier e tomar de uma refeição, ele pode se deitar lá em cima. Se precisar de um local para se apoiar, algum lugar, ele tem uma mesa, ele tem uma cadeira, ele tem tudo o que ele precisa lá em cima. E esse marido foi e fez. Aí vocês falam: nossa, mas foi e fez, rápido assim? É, porque no fim eles eram uma família rica. Aquela mulher, junto com o seu marido, eles tinham bastante posses. Então eles tinham essa oportunidade de poder construir um quartinho para esse cara. Alguém de vocês já ouviu essa história? Já? Oh, quem é que já ouviu essa história? Qual história é essa? Eliseu e a Sunamita. Eu estava na dúvida de quantos iam reconhecer, mas eu fiquei muito feliz de saber que toda a igreja sabe. Então, eu gostaria que os irmãos abrissem lá em 2 Reis 4. 2 Reis 4. A gente vai ler a partir do versículo 8. Quer dizer, né? Essa história começa a partir do versículo 8. Se eu for ler a história toda, eu vou passar dos minutos que me deram, eu acho. Então eu vou sim ler a partir do versículo 8. Acabei de receber um aval ali extrajudicial. Então, amém? Os irmãos encontraram? Diz o seguinte: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao seu marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Só até aqui, por hora. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, e aí isso divide opiniões ou não. Essa mulher, ela tinha atitudes de mãe? Sim. Então a gente poderia considerá-la uma mãe? Sim ou não? Sim, isso mesmo, que bom que está todo mundo acordado. Então não necessariamente a pessoa precisa ter um filho para ser uma mãe. Assim como, por exemplo, eu não preciso ser um pastor para trazer a palavra aqui na frente. Ou eu não preciso ser um ótimo cantor para louvar a Deus com a minha voz. Ou eu não preciso ser um jogador famoso para jogar bem futebol. Tá vendo? E aí, eu quero continuar a história com os irmãos, a partir do versículo 12. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a Sunamita. Ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda junto ao rei e ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? E ele respondeu: bem, ela não tem filhos e o seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou. Ela veio até a porta e ele disse: por volta dessa época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. E ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. Ótimo. Chegamos até aqui. Sabe uma coisa interessante? Eu estava lendo e tem uma preocupação envolvida nessa parte de filhos, por exemplo. Porque no povoado em que essa moça vivia com o marido, qualquer pessoa rica teria uma herança. E quaisquer herdeiros receberiam essa herança. Mas se a pessoa não tinha herdeiros,
todo o dinheiro dessa família era dividido entre o povo. Se perdia basicamente o nome naquela época. E ainda por cima, Geazi vem dizer, ele era idoso. Logo mais essa moça se tornaria uma viúva, alguém desamparada, sem muita ajuda da sociedade. Então isso colocaria ela em uma situação muito complicada, muito difícil. E isso incomodou o coração de Eliseu. Você vê que ela mostrou bondade para o servo de Deus, ao ponto do coração dele se incomodar. O que eu faço de volta? Ela já me deu um monte de refeição, ela construiu um quarto para mim. O que eu posso fazer em favor dela também, assim como ela tem me abençoado? E aí, Geazi foi muito perspicaz e percebeu que ela não tinha um filho, por mais que ela tivesse as atitudes de uma mãe, para com qualquer um. E Eliseu profetizou de que ela teria um filho e ela chegou a ter. E aí vamos continuar, a partir do versículo 18. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com o pai, que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai gritando, ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo, leve-o para a mãe dele. Olha só que horror. Tá maluco? Homem frouxo. Poxa, sem ter uma atitude, você vê que ele não tem muito papel aqui dentro. Ele falou, leva para a mãe dele, ela resolve. E sabe uma coisa interessante? O Senhor já falou para vocês o que ele faz, hoje de manhã. Não disse de que ele consolaria Israel como uma mãe consola os filhos? E meu pai não falou justamente de que esse consolo não é que a dor para, mas é a presença. É o afeto e o cuidado que faz com que a dor se torne menos importante. E olha o que diz no versículo 20. O servo pegou e levou a mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Eu acho que a morte dele não foi tão sofrida quanto poderia ter sido com a dor. No colo da mãe, muita coisa é aliviada, eu vou dizer. E aí, no versículo 21, diz, ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Por que ela fez isso? Algum dos irmãos faz alguma ideia? Não? Então, só que o Eliseu não estava no quarto. Ela esperava que ele aparecesse. Faz sentido. Mas sabe uma coisa importante? Por que ela não avisou o marido de que o filho morreu? Primeiro, assim, é claro que ele ia ser um banana. Isso não tem dúvidas, não tem muito o que falar. Mas, na verdade, concorda comigo que assim, uma pessoa morreu. Nos dias atuais, se eu aviso as pessoas, começa toda uma movimentação para fazer o velório, para fazer o enterro, para isso e aquilo. E como foi dito aqui no meio, pela minha avó, ela falou, então, ela acreditava que o profeta Eliseu poderia salvar o filho dela ainda. Talvez não o profeta Eliseu, mas o Deus que o profeta Eliseu servia. Então o que ela fez? Ela colocou o filho num lugar onde o pessoal não ia normalmente, porque assim, é o quarto do homem de Deus. O homem de Deus não estava lá. Então, na teoria, o quarto está vazio, não faz sentido eu aparecer lá. Então ela foi, colocou o menino lá e trancou. Ninguém sabia da morte dele, só ela. E aí em seguida, a partir do versículo 22, ela fala, ela chamou o marido e disse, preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. E aí veio o marido, né? Ele perguntou, mas por que hoje? Não é lua nova, nem sábado. Então você vê assim que ainda estava alheio à situação. E nesse caso aqui, não era um dia especial. Por que você tem que falar com o homem de Deus? E ela responde, não se preocupe. Ele mandou selar a jumenta e disse ela mandou selar a jumenta e disse ao servo, vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo, mais ou menos uns 42 quilômetros. Eu faço esse percurso do meu trabalho até em casa, eu pego 2 ônibus e um metrô, e isso leva 1h30. Imagina ela de jumenta. Deve ter sido tempo pra caramba. Mas, assim que ela partiu, para encontrar-se, quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazi, olhe, é a sunamita,
corra ao seu encontro e pergunta a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Mano, eu lembrei da minha mãe na hora, bicho. Não estava tudo bem. Mas ela: está tudo bem. E é legal porque assim, ela estava na pressa, ela queria falar com um homem de Deus, qualquer homem não serve, tem que ser o Eliseu. E aí o homem passou: tá tudo bem, e foi embora. Eu imagino que foi dessa cena, sabe? Uma pressa absurda, correndo e assim, fechada. Porque aí no versículo 27 vem dizer: ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz. Está muito angustiada, mas o Senhor não me revelou, e escondeu de mim a razão de sua angústia. Sabe por quê Deus escondeu de Eliseu a razão da angústia dela? Vamos fazer as contas. Se ela estivesse lá na casa dela, o menino morreu, pum, caiu duro. Do nada, Eliseu, lá no Monte Carmelo, ouve a voz de Deus e ele fala assim: o filho da sunamita morreu, tem que ressuscitar. O que Eliseu faria? Então, ele não iria para lá. Ele ia mandar Geazi para lá. Toda vez que Eliseu tem que falar com ela, ele não fala para Geazi falar. Quando ele viu ela de longe, mandou Geazi ir lá, perguntar se está tudo bem. Se ele descobrisse o que havia acontecido, ele teria mandado Geazi ir. E outra questão: como é que eu mostro a importância de algo para mim se eu não suplico por esse algo? Deus deu a oportunidade da mãe implorar pela vida do filho dela. O que muitas vezes é o que uma mãe precisa, uma mãe faz. Todos os dias, mães de todo o mundo imploram pela vida dos seus filhos a Deus. Oram pela salvação dos seus filhos ao Senhor. E foi justamente essa situação. Deus não só escondeu de Eliseu para que ele não tomasse a decisão equivocada ali, como também deu a oportunidade para a sunamita implorar pela vida do filho dela, mostrar a fé dela diante do homem de Deus. E aí, no versículo 28, e disse a mulher, e disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Sabe o que é engraçado? Aí, a mulher fala o que ela precisa sem dizer o que ela quer dizer. Porque ela poderia dizer: meu filho morreu, eu não te pedi, por que você está me fazendo sofrer tanto? Mas ela não abriu o jogo de uma vez. E acontece isso muito lá em casa. A gente tem que descobrir nas entrelinhas o que a minha mãe está querendo dizer. Ela solta pequenas migalhas de informação e você fala: e agora? Não sei juntar Lé com Cré para descobrir o que aflige o coração dessa moça. É bem complicado. E a gente sempre entra em oração, porque, Senhor amado, ontem mesmo, meu Deus, ontem de manhã, vou dizer, cheguei da minha aula, a gente estava lá, e aí assim, oi, tudo bem? Tudo bem. Eu falei: ai, Jesus, ela não está bem. O que será? E aí, eu fui tentando conversar, e ela falou: não, sim, não. E aí foi uma conversa muito, sabe, monossilábica, poucas palavras, e você sentia um peso. E aí todo mundo se arrumava, a gente decidiu sair para festejar o aniversário do Lucas, né, comer fora. E aí todo mundo se arrumou certinho, a gente chegou na cozinha, ela: eu vou lá para frente. E sumiu, desapareceu, foi lá para fora. Eu falei: mano, o que a gente faz? Eu não faço ideia do que está afligindo o coração dela. Eu comecei a orar. E a gente orava. E aí a gente foi, graças a Deus foi muito boa, a gente aproveitou bastante. E aí no fim da refeição, e aí ela começou a fazer umas piadas, eu falei: será que era fome? Eu não sei. Se não era fome, a comida trouxe alegria ao coração dela e afagou a dor que ela sofria. Mas olha, depois eu fiquei pensando: uau, talvez eu nunca descubra o que estava afligindo o coração dela, mas a comida ajudou bastante a amenizar essa dor. E o caso da sunamita foi o mesmo. Ela não disse o que a afligia, mas ela falou: eu te pedi um filho, porque é que eu não disse para não me dar falsas esperanças?
E aí Eliseu finalmente teve a revelação do Senhor, e então Eliseu disse a Gease, no versículo 29, põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. E se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse, juro pelo nome do Senhor, e por tua vida, que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Está vendo que, depois que ele descobriu, ele mandou Gease ir, da mesma maneira como a gente imaginava que seria. Só que ela falou, eu não quero que seja qualquer um. Porque o cajado, ele vai ter a mesma função do homem. O cajado é vazio, não tem relacionamento com Deus. Ele não tem vida. Ele não tem aquilo que o garoto precisava. E a gente vai ver isso mais para frente. Por isso que a mãe se recusou a voltar para casa sem Deus. E no versículo 31, Gease chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Gease voltou para encontrar-se com Eliseu e ele disse, o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino, morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto ele se debruçava com ele, o corpo do menino ia se aquecendo. O cajado poderia aquecer o corpo dele? A não ser que fizesse uma fogueira com o cajado, mas aí eu não acho que funciona. Então, o cajado não tinha como. Precisava de calor humano, precisava da presença de Deus ali no meio. E aí vem dizer, Eliseu se levantou e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes, misericórdia, e abriu os olhos. Eliseu chamou Gease e mandou chamar a sunamita, e ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu lhe disse, pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Olha que história interessante. É uma história muito importante, porque qual é o nome da sunamita? Alguém aqui sabe? Não? Será que poderia ser Jeane? Será que poderia ser Débora, Sônia, Cláudia, Lourdes, Conceição, Nilce, Maria das Dores, Dinalda? Não poderia ser qualquer nome de uma mulher que vai e luta pela vida do seu filho, que mostra ser mãe mesmo sem ser mãe, que se entrega. Eu fui puxar algumas características da sunamita, porque assim, por mais que ela seja uma mulher extremamente importante nessa história, ela não tem nome, para demonstrar que cada um de nós pode ser essa sunamita. Se eu vou falar de uma pessoa apenas, e aí é uma parte importante para cada um se reconhecer nela. Uma pessoa solidária, porque ela oferecia refeições quando via a pessoa necessitada. Uma pessoa atenciosa, porque percebeu a presença do Senhor na vida de outra pessoa. Uma pessoa preocupada, porque não queria que fosse qualquer coisa, comeu na minha casa e foi embora. Ela queria dar descanso, queria dar aconchego, queria dar melhores situações para aqueles a quem ela encontrava. Era uma pessoa sábia, porque no momento da dor, da dificuldade, ela sabia o que fazer. Trancou o filho no quarto, foi embora, não avisou ninguém o que tinha acontecido, a não ser aquele que verdadeiramente poderia ajudá-la. Era uma pessoa temente a Deus, porque ela sabia que apenas Deus poderia curar a vida do filho dela. Mesmo que a vida dele já estivesse perdida, Deus poderia restaurá-lo. Era uma pessoa acolhedora, porque no momento em que houve dor no seu filho, houve sofrimento, ela o acolheu nos seus braços, ela o guardou no seu colo. E uma pessoa humilde, sabendo que ela precisava falar o que ela precisava diante do homem de Deus. Não era uma revelação que o Senhor ia trazer a ele, mas era uma oportunidade em que ela tinha de colocar diante dos pés do Senhor aquilo que ela tanto necessitava. E aí, a coisa mais importante que a sunamita fez foi justamente trazer Deus para a vida do filho dela. E é uma coisa que todas as mães, eu acredito, deveriam fazer. Muitas já fazem. E aí isso responde a nossa primeira pergunta. Eu sou uma boa mãe? Depende. Você traz Deus para a vida do seu filho? Se você traz, não tenha dúvidas. O Senhor tem feito o propósito dele através da sua vida como mãe.
E muito disso se revela porque ela via e abençoava a vida dos outros quando ela tinha oportunidade. E aí ela foi abençoada por isso e continuou cuidando do seu filho. E no momento em que ele se perdeu, ela foi atrás de Deus. Eu não sei quantas mães aqui têm os filhos perdidos. E eu não estou dizendo só da morte. Tem filhos afastados do Senhor. Tem filhos que já não se importam com Deus. Tem filhos que muitas vezes não encontram o valor da própria mãe. Mas essas mães nunca desistem de buscar Deus, de trazer Deus para dentro de sua casa e oferecer a presença de Deus para a vida dos filhos. Como essa sunamita fez. Ela trouxe a bênção do Senhor para dentro da sua casa e no momento da dor e da dificuldade, ela buscou ao Senhor. Fala a palavra de que ela se jogou aos pés do homem de Deus. Ela se humilhou por amor àqueles que precisavam de Deus, precisavam de cura, precisavam da presença do Senhor. Esse é o papel de uma mãe. Esse é o papel que Deus chamou cada um de nós para fazer. Uma mãe, ela vem para representar esse peso, representar esse papel de alguém que se importa, de alguém que presta atenção, de alguém que se preocupa e quer dar o melhor, quer dar tudo o que pode. Ela poderia muito bem ter desistido do filho dela. Morreu, paciência, fazer o quê? E avisar o marido e fazer o cortejo, todo o processo o processo fúnebre, mas ela não desistiu. Ela queria ter certeza de que ela não tinha mais opções, e a opção que ela tinha era o próprio Deus. Então, verdadeiramente, quando você se entrega ao Senhor e coloca os seus filhos na presença dEle, busca trazer Deus para a vida dos seus filhos, isso faz de você uma ótima mãe. E eu digo isso por experiência própria. Tá? Porque mesmo que a gente traga essas questões engraçadas de ela ficou com raiva, isso e aquilo, eu nunca posso dizer que a minha mãe não abençoou a minha vida, porque em muito ela traz Deus para mim todos os dias. Em muito, as conversas que eu tenho com ela sobre as reflexões da Bíblia, isso transformam a minha vida. Assim como eu acredito que transforma a vida do Lucas, mesmo que ele não seja muito fácil de lidar depois disso. Mas Deus tem usado a vida dela para abençoar a minha vida. E eu vou dizer de que eu e o Lucas não somos os únicos filhos dela. Eu tenho certeza disso. Porque ela tem muitos outros filhos espirituais para ir. Não é não, Luísa? Dá para se considerar uma filha dela. Por quê? Porque eu sou o alvo do amor de uma mãe. Mas eu não tenho filhos. Você é uma mãe quando você entrega aquele a quem você tem cuidado na presença do Senhor. Isso é o que faz de você uma mãe. Sabe uma coisa interessante? Eu até fiquei com receio de trazer, ou não, mas para finalizar, tá gente? Já estou acabando mesmo. Mas eu anotei uma frase aqui, que eu gostaria de ler para vocês. Muito obrigado. Muitas mulheres são mães sem ser mãe. They have to translate a language they know to someone who don't, until and even beyond, this person is able to speak by themselves. Meu Deus, que é isso? É exatamente isso. Elas têm que traduzir uma linguagem que elas sabem, mas que alguém não conhece, até que essa pessoa seja capaz de falar por si mesma. É isso que está dito. Vocês têm que aprender a linguagem do amor, do cuidado, da precaução, da atenção, da dúvida e do medo, mas da coragem. E mostrar isso para um ser que não conhece nada disso. Quantas pessoas por aí afora não conhecem o amor de uma mãe? Quantas pessoas por aí afora não conhecem o cuidado e a atenção que uma mãe pode ter com seu filho? E vocês trazem isso para qualquer pessoa que vocês encontram. Isso é a magia de ser uma mãe. Porque você traduz uma língua que a pessoa não conhece. E você ensina essa língua até que a pessoa seja capaz de falar por si mesma, de amar ao próximo como ela foi amada, de trazer alegria, de trazer um pouco de dor de cabeça, de ajudar a aprender a se preocupar um pouco mais com o próximo, de ser um pouco mais próximo daqueles a quem ela enxerga que estão em necessidade. Isso faz de vocês uma mãe. Isso é o que torna uma mãe, não necessariamente um filho. E é isso que torna cada um de nós também servos do Deus vivo, porque Deus é o nosso maior exemplo de mãe. Vocês concordam com isso?
Essa é uma coisa muito engraçada, porque a gente refere-se sempre a Deus como pai, mas Ele não está preso a um papel específico de homem, Ele pode ser uma mãe, inclusive Ele dá a oportunidade ao ser humano de ser uma mãe, para que nós possamos ter essa sensação de como é, e muito, muito, muito reduzido, ser Deus na vida de outra pessoa. É prover, é se preocupar, é abençoar, é cuidar, é amar mesmo que doa. Essa é a oportunidade que cada um de nós tem. Então, assim, essa é uma mensagem para cada uma das mães que muitas vezes duvidam de si mesmo, sobre ser ou não uma boa mãe. Essa é uma mensagem aos filhos, que muitas vezes estão perdidos e não sabem se a mãe continua lutando por eles, mas essa oração nunca cessa, eu posso te dizer. Isso é uma coisa inerente de cada uma das mães. E essa é uma mensagem para cada uma pessoa que não tem um filho e se sente um pouco excluído no Dia das Mães. Mas aí eu trago a mensagem de que você pode ser sim uma mãe, no momento em que você coloca tudo isso diante da presença do Senhor. Amém? Então, eu gostaria de orar com os irmãos nessa manhã. Pai santo e misericordioso, grande, poderoso e sublime é o Senhor. Obrigado pelo grande exemplo que o Senhor nos dá todos os dias de amor, de cuidado, de acolhimento, de preocupação e de sustento, Senhor. Obrigado porque isso são as características principais que uma mãe tem, ó Deus. E que acima de tudo o Senhor tem permitido que as mães dessa igreja coloquem os seus filhos em oração. Coloquem a vida dos seus filhos diante da Tua presença, porque muitas vezes eles estão perdidos, muitas vezes eles estão longe da Tua presença, longe do próprio amor da própria mãe, Senhor. Mas pela Tua misericórdia o Senhor ouve a voz de cada uma delas e considera cada uma de suas orações. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pelas mães dessa igreja, pelas mães daí afora pelo mundo, Senhor, para que verdadeiramente eu oro para que mais e mais o Senhor possa agir através da vida delas, para mostrar o Seu amor a filhos que talvez não sejam os seus, mas que verdadeiramente podem ser alvos do Seu amor. Eu oro para que cada um de nós venha aprender, ó Deus, a ser um filho e a honrar as nossas mães, e a verdadeiramente a ser um pouco mais de mãe, Senhor, e acolher aqueles que a gente sabe que passam por dificuldades. Oro para que em nome de Jesus, a Tua mão esteja estendida sobre cada uma das mulheres dessa igreja, independente de ser ou não mães, porque como foi falado aqui, Senhor, isso não se define sobre ter um filho ou não, Senhor, mas que verdadeiramente a Tua bênção as alcance, e que mais e mais elas possam se sentir especiais, Senhor, e que acima de tudo o Teu santo e poderoso amor nos guie, dia após dia. Essa é a oração do nosso coração diante da Tua presença, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãs. Amém. De novo? Tá bom. Marcão, canta de novo aquela da homenagem lá para as mães. Tem que tomar água. Meu Deus, mas eu falo, hein? Tá maluco. Até quando eu paro de falar, eu volto a falar. Estou eu aqui de novo. Que legal. Desculpa. De
está aqui embaixo e puder, pode se colocar de joelhos? Quem está embaixo e puder se colocar de joelhos. Você pode... A questão que eu queria exemplificar é que todos os dias essas mulheres se colocam nessa posição para que nós estivéssemos de pé. São filhos, são maridos, são moças que ainda serão mães, mas ainda não são. São pessoas que talvez nunca sejam mães biológicas, mas são mães espirituais, né? Nós falamos sobre colo de Deus, colo de mãe. Esta música falou sobre mães de joelhos, filhos de pé. Nesse momento, irmãs, nós não estamos aqui em posição de adoração, mas de reconhecimento por tudo que vocês fazem por nós, todos os dias nessa mesma posição, intercedendo pelas nossas vidas, para que a gente possa alcançar êxito naquilo que a gente vai fazer. Então, por um pequeno instante, a gente vai inverter o papel. Filhos, maridos, de joelhos, mães e esposas de pé. Que nós aqui possamos interceder pela vida delas agora, neste momento, em nome de Jesus. Amém? Nós te agradecemos, Deus querido e santo, poderoso e justo, pela vida de cada uma dessas mulheres, Senhor, que são mães, que são avós, bisavós, mulheres de Deus, mulheres que o Senhor abençoou para que pudessem trazer vida a este mundo, Deus, e que têm regado, têm semeado na vida de filhos, de maridos. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela vida dessas mulheres, por esses joelhos, Senhor, que nos sustentam de pé todos os dias, pelas intercessões de cada uma delas pelas nossas vidas, pelas lágrimas de cada uma delas, Senhor, por filhos que estão aqui, por filhos que já não estão mais, das lágrimas dessas mulheres, por mães que já não estão mais aqui, ó Deus, mas que estão vivas ainda em seus corações. Deus amado, eu peço por todas as mães que ainda se fazem presente na vida dos seus filhos, com orações, com palavras, com instruções, com puxões de orelha, com exortações, que o Senhor continue abençoando cada uma delas, Pai. Nós adoramos ao Senhor, mas também prestamos honra, Deus amado, a cada uma dessas mães que são bênção nas nossas vidas, que as suas orações continuem sendo constantes no altar do Senhor, para que famílias sejam fortalecidas, restauradas, para que pessoas sejam reconciliadas contigo. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor abençoe os lares, o Senhor abençoe as famílias, o Senhor restaure os casamentos, o Senhor restaure a vida de filhos e filhas, ó Pai amado, daqueles que estão nos caminhos do Senhor e daqueles que não estão, ó Pai, que todos possam ser alcançados por este amor que não se pode medir, não se pode descrever. É um amor que é sentido, Deus amado. Louvado seja o Senhor pela vida de cada um dos filhos e pais que aqui estão, ó Deus, de filhas, que o Senhor continue também abençoando cada uma dessas mães. Mães que mantêm este ministério, esta igreja, Senhor, de pé, porque elas permanecem de joelhos na presença do Senhor. Nós te agradecemos, oramos ao Senhor, pedimos que continue abençoando o restante deste dia, Deus amado, em celebração, em comemoração ao Dia das Mães, mas que em todas as coisas o Senhor seja adorado, Pai. Essa é a nossa oração, no nome santo e poderoso de Jesus. E que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus, que a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja derramada na vida dessas mães e de seus filhos, de seus lares, maridos, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém.